Bom dia a todos, na gloriosa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça, ilumine-nos cada dia mais. Pois a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Falemos um pouquinho sobre missão. Qual é a nossa missão? Em relação à vida natural, muitas coisas mudam. As pessoas escolhem para si profissões diferentes, escolhem cidades diferentes para morar, e assim sucessivamente. Ele está exercendo um direito outorgado por Deus. Mas existem missões na Bíblia, instituídas por Deus, para cada ser humano. Para cada caminho que você escolhe a seguir, tem alguma coisa a se fazer naquele caminho. Por exemplo, o que ensina? Ele tem uma missão e ele não deve trair a missão que lhe é outorgada por autoridades para ser um professor. Trair a confiança dos pais quando é um tutor, vai ensinar seus filhos o caminho da vida. Ensinar corretamente. Então o professor tem uma missão de ensinar o aluno as coisas convenientes ao estudo. A linha que aquele jovem quer seguir, medicina, direito e assim sucessivamente. Quantas profissões existem, né? E quando ele se forma, ele faz um juramento. O professor faz, o médico faz, e outras profissões também fazem. Até mesmo os que são eleitos dentro da política, como deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, até o presidente. Ele tem uma missão e ele vota a dedicar-se em cumprir a sua missão, cumprir com dignidade aquele mandato do qual foi-lhe outorgado pelo voto popular pelo povo. Estou me dizendo isso em relação a um país democrático, né? Agora, o que fala? Ele deve procurar falar a verdade, tê-la como escudo, enrolar-se no seu ensinamento como um manto, sem medo de perder amigos e parentes, e assim sucessivamente. É desta forma que nós devemos encarar a nossa missão hoje. Tudo bem, e a gente não está suposto e nem devemos obrigar as pessoas a crerem, a aceitarem naquilo que nós falamos e nem gostar da gente. De forma alguma. Sempre vão ter aqueles que gostam por sermos de um jeito, e outros não vão gostar por sermos daquele jeito. A vida tem destas coisas. Agora, o pregador do Evangelho, que é normalmente que nós falamos essas coisas assim de abertura, para abrir um leque melhor no entendimento. Por exemplo, a missão do pai, a missão da mãe, não é apenas gerar um filho, ter um momento ali, o marido com a sua mulher,
e relacionamento íntimo e ali gerar um filho. Pronto, cumpri minha missão, terminou. Não, apenas começou. A missão maior, ela está para frente. O que ocorre muitas vezes é que muitas pessoas, eles acham que ser homem é conseguir gerar um filho e pronto, acabou. Mas não é isso. Gerar filhos, todos os animais, macho e fêmeas, que há um cruzamento, geram. A descendência vem, mantém sobre a terra. Mas a parte principal do filho é você encaminhá-lo à vida. Quantos depois que acontece e o filho está na gestação, se revoltam e não querem o filho. E aquele filho vem ao mundo e aquele filho vai sofrer um peso, uma consequência da rejeição. Por quê? Fugiu da missão. O pai fugiu da missão, a mãe fugiu da missão e não fez aquilo que deveria fazer depois que o filho nasce, encaminhá-lo à vida, ensinar o caminho do Senhor. Então, falar a verdade é uma missão de quem fala, tê-la como escudo, enrolar-se nela como um manto. É claro que enquanto depender de vós, como diz a Bíblia, tende paz com todos os homens. Às vezes a gente fala mais enfaticamente, mais acelerado, por causa do procurar manter um tempo curto e trazer um assunto e finalizar naquele assunto. Às vezes não dá o tempo, a gente divide em 2 vezes. Mas vejam bem, é um assunto primordial na vida. A missão de pai, a missão de filho, a missão de pregador do evangelho, a missão de um diácono, a missão de um pastor, a missão de um médico. Todos devem assumir a responsabilidade que aquela missão exige. É desta forma, meus irmãos. E assim nós não estaremos fora daquilo que Deus quer que onde nós estejamos. Então Paulo diz, aquele que ensina, que haja dedicação ao ensino. Ensinar não é muito bem doutrinar da sua própria ideia, da sua própria mente, como que ele quer que as pessoas sejam. Muitas das vezes eu ouvi um irmão falar, bom, eu estava na religião que meu pai quis que eu fosse, mas eu quero na que eu quero estar. Estão vendo? Agora, o pai quer que o filho seja igual a ele. Dentro de um mundo natural, se o pai tem uma boa profissão e tudo, ele pode procurar conversar com o filho, mas se o filho quer seguir um outro caminho, o pai, não, assim eu te deserdo, eu te expulso. Jesus não falou assim quando ele nos contou a parábola do filho pródigo. Ah, pai, me dá a parte da minha herança, o que me cabe. O pai lhe deu. Aí quando ele foi sair, o pai disse, olha, está aqui o que é seu, suma da minha vida, nunca mais apareça. Foi assim que Jesus ensinou? Não foi. Tudo bem, houve um tempo, deu um tempo para ele.
Agora preste atenção nisso, que pode ser um pouco duro, pode ser um pouco apertado, mas o caminho é. Jesus falou da parábola das 100 ovelhas. Uma ovelha se perdeu e o pastor foi atrás dela. E a encontrou e se regozijou e fez festa. Mas a do filho pródigo, Jesus não disse que o pai foi atrás daquele rapaz. Por quê? Por causa da chantagem que ele iria fazer em casa. Agora eu sou o fulano, estou aqui, se o meu pai não me tratar melhor do que era, eu vou embora de novo. Eu quero. Não, ele deixou ele experimentar que o mundo não vale a pena. Agora, se ele foi e achou que o mundo valeu a pena, mas Jesus disse que o pai o esperava. Ele tinha uma certeza, uma confiança, o que ele tinha colocado no coração do filho. Então ele tinha uma confiança de que o seu filho um dia voltaria para ele. E todos os dias ele se colocava ali e olhava para aquela direção em que o filho foi. E um dia o seu coração bateu a mais de 100 batidas por minuto. Lá vem, eu sabia disso. Ele não lançou-lhe em rosto. Ele o abraçou gostoso. Agora o filho reconheceu a sua missão. O pai reconheceu que ele tinha feito a sua missão corretamente. E embora aquilo estivesse contrariando ao seu outro filho, que não fez o que o primeiro filho fez. Mas ele cumpriu a sua missão. Ele colocou dentro do filho aquela sentença. Ele vai voltar. E chegou o momento. Agora, a nossa missão é cumprir isso. Resistir qualquer coisa fora da verdade. É resistir. E você vai resistir, você está pensando que como vai ser? Que todos vão bater palmas, todos vão te aprovar? Não, você vai encontrar muita coisa na jornada. Desprezo, afronta. Agora, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Jesus disse isto. No Evangelho de João, capítulo 3, no verso 34. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. Então Deus enviou João Batista para precursar a primeira vinda. Então João falou as palavras de Deus para o povo. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar e perdoar. E este Filho amado falou as palavras de Deus, pois Deus lhe deu o Espírito sem medida. Ah, que coisa! Então fica uma pergunta: quem é que te enviou? Foi o fulano, o beltrano, o cicrano? Então você está dependente do fulano, do beltrano, do cicrano, e se você o contrariar, ele te afasta. Agora, se você foi enviado de Deus e você for falar aquilo que Deus não te mandou falar, como você se colocará diante de Deus? Como um servo prudente? Como um servo obediente? Como um servo humilde, temente a Ele? Então é isto. O Evangelho não é uma coisa complicada. A salvação já foi compra e paga. Jesus já deixou tudo pronto para nós. É só nós seguirmos as pegadas dele. O que Ele fez, meus irmãos?
Ele falou as palavras que o Pai lhe mandou falar. E as palavras que o Pai lhe mandou falar estão contidas nas Escrituras. Portanto, analise isso. É a nossa missão. A minha missão é esta. Deus não me tirou de onde eu estava para ficar enchendo... eu não quero falar uma palavra aqui ruim. Eles falam enchendo linguiça, né? Mas é falar a palavra de Deus. E se vai agradar sim a alguns. Mas não vai agradar a maioria. Infelizmente não vai. Mas vai agradar a alguns. Estão longe aí, vão ouvir de longe. Que a gente nem mesmo conhece pessoalmente. Mas vai fazer um contato. Porque o mesmo Espírito que fala aqui está lá naquele que está ouvindo ali, acolá e em todos os lugares. Então vamos concluir com este versículo. Aquele que Deus enviou cumpre a sua missão. Faz aquilo que Deus lhe mandou fazer. Fala as palavras de Deus. Porque Deus não o deixa só, Deus lhe dá o espírito de coragem, de determinação, de resiliência, para falar aquilo que Deus quer que fale. Deus abençoe a todos em todos os lugares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.